coração, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo, de a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, que já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesta noite para nós lermos a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 4. Hoje nós vamos concluir o capítulo 4 desta exposição que nos propomos a fazer deste livro, desta mensagem maravilhosa, deste estudo maravilhoso, essa carta, que é a carta, conhecida como a carta da liberdade. Gálatas, capítulo 4, vamos concluir a partir do versículo 21 até o final, então, do capítulo 4, este estudo nesta noite, que hoje é um estudo diferente um pouco daquilo que é costume do apóstolo Paulo nas suas cartas, e ele traz algo diferenciado hoje. Nós vamos entender realmente o que Paulo quis dizer quando ele traz como ele chama aqui,
de alegoria, que na verdade é mais uma ilustração ou comparação que ele faz dentro da família de Abraão. Vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Pai de amor, mais uma vez nós queremos orar ao Senhor e exaltar teu santo, precioso e maravilhoso nome. Crendo, ó Deus, que o Senhor é um Deus perfeito, que nos dá a sua palavra e tudo aquilo que foi escrito outrora para o nosso ensino foi escrito, e que esta mensagem que foi escrita há tantos anos ainda tem efeitos tão grandes sobre nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a compreender a tua verdade nesta noite e que nós possamos também aplicar o nosso coração, ó Deus, para que nós possamos de fato entender aquilo que tens a nos ensinar todos os dias por meio do teu Evangelho, e que ele possa nos possuir e que possamos realmente ser livres em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para sermos livres para adorar e engrandecer o Senhor. Continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos trabalhando Gálatas há tanto tempo, né? Já há algumas semanas, na verdade, podemos dizer alguns meses, né? Nós iniciamos desde quando, em fevereiro, quando aí nossas reuniões aconteciam normalmente no prédio. Hoje nós estamos vendo um tempo diferente, tendo que transmitir essas mensagens online. E nós temos entendido por meio deste estudo em Gálatas que o Evangelho ele sempre vai sofrer perseguição, é isso mesmo. O Evangelho sempre será tido como uma mensagem que não é verdadeira, ou às vezes será tido como apenas uma ilusão, ou talvez até mesmo tido como uma simples fábula, mas na verdade o Evangelho ele é libertador. Infelizmente, nós podemos notar que o mundo odeia o Evangelho. E por que o ser humano odeia tanto o Evangelho? Porque o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele é libertador, porque ele exalta a glória de Deus e também ele exalta o amor de Deus e a graça. A graça do Evangelho nos humilha. Por quê? Porque quando olhamos para o Evangelho, nós vemos a total dependência que nós temos de nos humilhar diante do Senhor. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê a nossa incapacidade de compreender toda a verdade e viver a perfeição daquilo que realmente deveríamos viver. Nós olhamos para a lei e a lei não permite que a gente simplesmente seja perfeito, porque a lei ela é totalmente
santa, justa, a lei ela é maravilhosa, a lei expressa a vontade de Deus, mas nós que fomos contaminados pelo pecado, pela queda, nós não conseguimos viver a vontade de Deus e perfeição. Por isso, nós temos que nos humilhar. E o Evangelho é exatamente isso que ele faz. Ele nos humilha e engrandece e exalta a Deus. Por isso que às vezes tentativas de subverter o Evangelho, de submeter, de escravizar o Evangelho acontecem, porque o ser humano naturalmente, por causa da queda, ele não quer ser humilhado, ele quer ser exaltado. A humanidade em geral não gosta de ser humilhada. Nós em geral não nos humilhamos, nós queremos ser reconhecidos. Inclusive hoje muitos hinos exaltam muito mais o homem do que exalta a Deus. Você já reparou que alguns hinos são chamados de cânticos, novos cânticos cantados nas igrejas, esses são antropocêntricos. Você tem valor, você é grande, você é amado, você é isso, você é aquilo, e fala muito do homem, glorifica às vezes o homem, e acha que o homem é maior, quando na verdade os hinos deveriam sempre exaltar a Deus, a glória de Deus, e reconhecer a nossa pequenez. Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, como a gente vem falando desde o princípio, porque havia um grupo de religiosos que iriam oprimir, que oprimiam na verdade os Gálatas por serem gentios. Esses que oprimiam os Gálatas na verdade eram chamados judaizantes, que eram judeus, que teoricamente haviam se convertido ao Evangelho, que teoricamente eram cristãos, mas que na verdade eram cristãos nominais, porque ainda se apegavam às leis ritualísticas do passado e queriam viver ou queriam se esforçar para e queriam na verdade forçar também aos gentios a serem como eles, a se tornarem judeus. Nós falamos semana passada, não sei se vocês se lembram, nós falamos até que eles bajulavam, de certa forma bajulavam aos Gálatas para que eles na verdade se submetessem às suas regras. E por isso que Paulo diz: olha, os que vos obsequiam não fazem sinceramente. Na verdade não havia sinceridade neles. Paulo chama a atenção. Mas agora, depois de concluir Paulo que toda a sua discussão e ele fazer a sua defesa do Evangelho, a defesa do seu apostolado, a defesa realmente da fé, da justificação pela fé e não pelas obras da lei, Paulo agora vai concluir, nós estamos chegando à conclusão da sua defesa teológica do Evangelho aqui no capítulo 4. Quando conclui o capítulo 4, conclui Paulo esta defesa. A partir do 5 nós temos a parte prática da carta. Paulo ele era mestre nisso. Quando você lê, por exemplo, Romanos, você vai ver que do capítulo 1 ao 11 ele faz uma defesa da justificação pela fé e a partir do 12 vem a aplicação prática. Em Efésios acontece também o mesmo e a partir do capítulo 4 de Efésios também a parte prática. E algumas outras cartas também ele faz isso. E no caso de Gálatas é a partir do capítulo 5, ou seja, a partir da semana que vem entraremos nessa parte mais prática. Mas ao concluir a sua defesa, Paulo agora ele conclui com uma, vamos chamar de ilustração ou comparação. Apesar de que no versículo 24 ele usa exatamente o termo alegoria, ele vai dizer estas coisas são alegóricas, nós não podemos confundir o que Paulo está dizendo aqui com aquelas alegorias que são muito comuns em alguns círculos cristãos e foram comuns no passado inclusive, que geraram várias críticas dos verdadeiros teólogos que depois perceberam que alguns pais da igreja alegorizavam tanto a Bíblia que distorciam de fato o que ela dizia. Por exemplo, você encontra ainda hoje pessoas que alegorizam tudo que está escrito na Bíblia. Colocam alegorias, por exemplo, Apocalipse, que é um livro complexo, cheio de ilustrações, cheio de uma linguagem diferente e que nós não compreendemos tudo, e aí as pessoas começam a alegorizar o dragão, a serpente, a besta e tantas outras coisas, e começam a dizer o que significa. Algumas pessoas pegam até mesmo a figueira, pegam aquelas moedas que aparecem nos evangelhos, também trazem alegorias. Então não é esse tipo de alegoria que Paulo está trazendo aqui. Não, de forma alguma nós podemos
defender a alegoria, essa alegoria agressiva que muitas vezes fez tanto mal à igreja, ela não acontece aqui. Paulo não está fazendo uma alegoria do tipo, imaginando o que significa isso ou aquilo. Até porque, se nós observarmos bem, a ilustração que Paulo vai trazer aqui, ela é muito óbvia. Claro que quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, nós vamos perceber que quando há uma história ali, uma história que aconteceu, que Abraão de fato ele recebeu uma promessa, que Sara também recebeu essa promessa, mas nós percebemos que também dentro dessa promessa, dentro desses personagens, Paulo aqui vai trazer uma ilustração, mas é uma ilustração que é muito óbvia, nós vamos perceber. Perceba que Paulo ele chama atenção no início, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Paulo está chamando atenção para toda a lei, não para partes da lei, apenas para toda a lei. Veja que aqueles que realmente, olha, vocês que quereis estar sob a lei, ele se referia a quem? Aos judaizantes e aqueles gálatas que estavam dando ouvido aos judaizantes, ou seja, estavam acreditando os judaizantes e querendo seguir a orientação dos judaizantes. E disse, olha, caso vocês não ouvis a lei, observe, a própria lei vai mostrar que Cristo nos chamou foi para a liberdade. E ele vai ilustrar muito bem. Veja o que ele diz no versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. E de fato Abraão teve mais de 2, né? Mas ele vai falar de 2 filhos que são personagens principais de uma história. E é interessante que a ilustração que Paulo vai trazer, ela é clara. Veja por quê. Ele disse, ó, um da mulher escrava e outro da livre. Quem foi da mulher escrava? Ismael. Ismael foi filho de uma escrava. Literalmente, Agar era uma egípcia que era escrava de Sara. Aliás, o texto lá, se você for para o texto que nós vamos poder ler no capítulo 16, era serva de Sara. Na verdade, ela não tinha o direito a nada. Ela tinha que obedecer. Se Sara dizia, olha, você tem que cozinhar agora, ela ia cozinhar. Você tem que lavar roupa agora, ela ia lavar roupa. Você tem que preparar a lenha agora, preparar o fogo, ela tinha que preparar. Você vai fazer pão agora, ela tinha que fazer. E quando ela disse, você vai agora me dar um filho, ela teve que ir e deitar-se com Abraão e ter relações com Abraão para que desse um filho. E aí que Paulo vai chamar a atenção para o fato de que um filho de Abraão, na verdade, ele nasceu de uma escrava, em primeiro lugar. O segundo, veja, versículo 22, o outro da livre, ou seja, de Sara. Mas por que ele está dizendo isso? Veja o versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O que Paulo está falando? Porque, na verdade, o responsável pelo nascimento de Ismael não foi nem mesmo Agar. Agar, vamos dizer assim, nesse ponto, era a mais inocente na história. Na verdade, se você for olhar lá, o projeto, o plano do nascimento de Ismael não foi dela, foi da própria Sara e do Abraão. Agora, qual foi o problema? O problema é que Abraão e Sara deixaram de crer na promessa. Eles titubearam na fé. Abraão foi chamado para crer na promessa e também Sara, mas eles, titubeando na fé, tiveram um planejamento. Por isso que Paulo vai dizer que a escrava, ou seja, o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Ou seja, o primeiro filho de Abraão, Ismael, nasceu do desejo da carne. E o desejo da carne em todos os sentidos. O desejo de querer fazer com que aquela promessa que Deus havia feito a Abraão acontecesse. Que realmente o seu descendente surgisse. E qual era o projeto de Deus? Era que Abraão tivesse os filhos segundo a vontade dele. Mas Sara e Abraão cometeram exatamente este erro. Eles foram desobedientes. Vamos dar uma leitura, aliás, vamos dar uma ida, caminhar para o texto bíblico de Gênesis capítulo 16, porque é importante lermos o texto para nós entendermos bem a história e o que Paulo está querendo dizer como filho segundo a carne. Olha aí, capítulo 16. Ora, Sarai,
que ainda não era chamada de Sara, né? Sara quer dizer princesa, mas a princípio ela ainda é chamada de Sarai, mulher de Abrão, que ainda chamava Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Olha o que ela disse: Deus não me permite ter filhos, Deus me impediu de ter filhos. Olha a descrença dela, né? A falta de fé. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Naquela época não existia inseminação artificial como hoje existem as mães de aluguel, né? Que ela recebe uma inseminação, e hoje pode acontecer de mulheres que têm filhos para outra pessoa, para um casal. Naquela época não tinha, mas o princípio é o mesmo. Aquela mulher iria apenas gerar o filho, que seria o filho então para Abraão, descendente de Abraão, mas seria filho de Sara, que ela iria cuidar de filho. Seria, mas depois ela não passou a ter esse filho, não a adotou como filho, né? Vamos ver isso mais depois na história. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Veja que Abraão concordou com Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, ou seja, sua escrava, que fazia tudo que ela mandava. Ela era obrigada, não podia fugir daquela obrigação, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele, ou seja, Abraão, a possuiu e ela concebeu. E aí já começam os problemas. Veja, e logo aí já começou os problemas. No versículo 4 já diz de cara: ele, Abraão, a possuiu, teve relações sexuais com ela, ela concebeu, ou seja, engravidou. Vendo ela, Agar, que havia concebido, ou seja, que estava grávida, foi sua senhora Sara por ela desprezada. E aí já começou a confusão toda. Tudo por causa do quê? Da falta de fé ou da incredulidade de Sara e Abraão. Abraão e Sara, então, agindo segundo a carne, fizeram com que, ou seja, de certa forma, nascesse Ismael. E aí, por isso que é essa figura que Paulo está usando como uma ilustração. Aquele filho, o primeiro filho da escrava, nasceu segundo a carne, segundo a vontade do homem. O desejo de agradar a Deus, o desejo de cumprir a vontade de Deus, o desejo de fazer aquilo que Deus quer. Ou seja, quando nós queremos fazer aquilo que Deus tem preparado e nós tomamos nas nossas mãos a decisão, e nós vamos fazer e queremos fazer, exatamente quando nós fazemos isso em relação à lei. Paulo compara exatamente aqueles que querem viver de acordo com a lei, porque querem agradar a Deus segundo os seus propósitos, segundo sua própria força, segundo o seu próprio esforço. E era exatamente isso que Abraão e Sara estavam querendo. Aí Paulo vai dizer: essas coisas são alegóricas porque essas mulheres são duas alianças. E aí agora Paulo vai entrar na questão das alianças. Essas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Por que Paulo está falando agora de duas alianças? A primeira aliança que ele está falando, e se colocando Agar como sendo o representante dela ou participante dela dentro deste quadro, é a do Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Houve, ou seja, foi recebida a lei. Ali no Monte Sinai foi dada a lei. E Monte Sinai, veja que ele vai dizer que o Monte Sinai está na Arábia, no deserto, não é o lugar da promessa. No lugar ali da Arábia é o deserto, não é a terra da promessa, não era para ali. Ali não era promessa, mas ali no Sinai, onde foi dada a lei é o que? A lei gera escravidão. Porque aqueles que querem viver de acordo com a lei, querem cumprir toda a lei, querem se apegar à lei e acreditam que vão se justificar pela lei, na verdade eles se tornam escravos da lei, porque não conseguem cumprir, ficam presos a ela e acabam se condenando pelo fato de que não conseguem a liberdade. E Agar representava exatamente o Monte Sinai, porque o Monte Sinai é o monte da lei. E é, de fato, então Agar, o Monte Sinai e a Arábia corresponde a esta aliança. Aliança que também se refere a Jerusalém. Olha o versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Aqui Paulo agora vai fazer uma comparação interessante. Ele vai falar da Jerusalém atual e da Nova Jerusalém, que inclusive aparece em Apocalipse. A gloriosa Jerusalém, a Jerusalém de cima. Mas olha o que ele diz.
Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Vocês se lembram o que foi que Jesus falou lá nos finais dos seus últimos dias, antes da crucificação, lá no capítulo 23? Jerusalém, é um lamento de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, que apedrejas aqueles que lhes são enviados. Ah, eu quisera como a galinha ali protege os seus pintinhos debaixo das asas. Quantas vezes eu quis como a galinha proteger-vos, como a galinha protege os seus pintinhos, mas não quisestes. Isso está em Mateus capítulo 23. Se Jerusalém desprezou, em geral, ali ele está falando do povo que desprezou ao Messias, o próprio povo judeu desprezou, Jerusalém representando a capital, a cidade mais importante da nação, e ali ele falava de quem? Não somente dos judeus, mas dos judaizantes também, que se justificavam pela lei, que se apegavam à lei, porque Jerusalém para eles representava a cidade santa. E acontece também o seguinte, os judaizantes, eles queriam que os Gálatas, que eram gentios, fossem circuncidados, guardassem os dias, comessem isso e aquilo, ou não comessem aquilo e o outro, e cumprissem todas as regras rituais para que eles se tornassem de fato judeus. Eram, na verdade, queriam fazer prosélitos, queriam tornar os gentios judeus. Por quê? Porque eles acreditavam que somente eles eram verdadeiros herdeiros de Abraão. Eles eram os verdadeiros herdeiros da promessa, porque eles eram judeus segundo a carne. E aí o que Paulo está trazendo é isso, não. A carne de nada vai adiantar, a vontade da carne não vai fazer com que você se torne o filho da promessa, até porque Ismael foi filho de Abraão. Sim, ele foi filho de Abraão, tanto quanto Isaac. Entretanto, Ismael foi segundo a carne, segundo o desejo do próprio homem, ou seja, tanto de Abraão como de Sara. Sara e Abraão, por incredulidade, tiveram esse plano de ter um filho. Ou seja, como um certo pastor uma vez falou, eles quiseram ajudar a Deus. Né? Deus prometeu dar um filho a Abraão, mas já que está demorando, eu vou dar uma ajuda para Deus aqui. Vai lá, Sara, durma com Abraão. E aí eles passaram a ter um filho. E deixaram de realmente esperar na promessa. Deixaram de crer, deixaram de esperar, deixaram de realmente confiar naquilo que Deus havia prometido, que era de fato o verdadeiro descendente que iria herdar todas as coisas. Jesus não seria descendente de Ismael, jamais. Ali eles estavam querendo, que eles estavam querendo ajudar a Deus a que esse ancestral do Messias viesse ao mundo. E aí fizeram com que Agar se tornasse a mãe de um jovem, de um filho, que na verdade foi segundo a sua própria vontade humana, não a vontade de Deus. Mas aí Paulo diz assim, mas a Jerusalém, versículo 26, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. É uma referência exatamente a Sara, porque Sara sim, de fato, mesmo ela sendo velha, mesmo ela sendo já passado daquele momento das mulheres, já tinha entrado na menopausa, segundo o próprio texto bíblico, ela já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já havia entrado na menopausa, era com cerca de 90 anos. Abraão tinha quase 100 anos de idade e Sara quase 90. Mas ela assim mesmo, milagrosamente, engravidou. Era estéril. Na sua juventude toda nunca teve filhos, mas agora ela passa a ter. E aí há uma referência aqui a Isaías, quando Isaías na verdade está falando de um momento quando a nação havia sido levada cativa para o império ali dos Medos. E ele disse, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Aqui é uma referência ao fato de que a nação de Israel estava cativa no cativeiro. Isaías falou sobre isso. Refere-se a isso, aquele momento que eles estavam sofrendo e que mais a promessa é que a estéril daria a luz e faria com que a nação voltasse a crescer e se tornasse realmente aquilo que Deus já havia prometido a Abraão, que eles teriam descendência, uma descendência que seria como a areia do mar, areia da praia. Então seriam muitos, milhões e milhões, como de fato hoje são os verdadeiros filhos de Abraão, não são os judeus apenas.
Ainda que alguns acreditem, e esses judeus acreditavam que somente eles eram descendentes de Abraão, porque eram descendentes físicos. Paulo não fala sobre nada. Paulo, na verdade, não concorda. Ele vai mostrar claramente que os verdadeiros descendentes são aqueles que creem. Os filhos da promessa, não importa se são judeus, ele vai dizer isso em Romanos, no capítulo 4, vai falar isso de forma muito clara, deixar isso muito claro. E lá em Efésios ainda vai achar algo mais claro ainda. Ele vai dizer lá em Efésios que de ambos os povos ele fez um povo, ou seja, não há diferença entre judeu ou grego, ou judeu ou gentil. De ambos os povos Deus fez um. O verdadeiro filho da promessa é aquele que crê. Então Abraão e Sara, eles deveriam crer, eles demoraram a crer, depois vieram a crer, vieram a perceber isso. Agora o que é mais interessante, Paulo continua dizendo aqui, versículo 29, algo que acontecia na época ali em que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Os Gálatas estavam sendo assediados, de certa forma perseguidos, como eu falei no início. Todos aqueles que creem verdadeiramente no Evangelho, que vivem a liberdade do Evangelho, de alguma forma serão perseguidos. Aliás, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, todos que piamente querem seguir a Jesus Cristo, padecerão perseguição. Jesus mesmo disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa da justiça ou por causa do meu nome. Lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte. Veja o que ele diz, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Era uma referência a quando Isaac, que era ainda uma criança, foi desmamado. O texto lá vai mostrar que ele foi desmamado por cerca de 3 anos de idade. Ismael, que já era um adolescente de cerca de 17 anos, já o desprezava. Não era um desprezo qualquer, não era uma zombaria. Algumas versões dizem zombava de Isaac. Não é verdade, não era apenas zombava. E na verdade ele perseguia, porque quando Paulo diz isso, ele fala que era algo grave mesmo. Era um tipo de zombaria, de desprezo. Como Sara foi desprezada por Agar, agora o filho de Agar, Ismael, da mesma forma, desprezava Isaac. Caçoava, zombava de Isaac, de alguma forma perseguia. Paulo entende isso como uma perseguição, e ele vai dizer, da mesma forma, como outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ou seja, aquele que não era o filho da promessa, mas era um filho segundo a carne, segundo a vontade do homem, como a palavra do Senhor nos mostra que alguns nascem segundo a carne, segundo o desejo humano. Por exemplo, eu vou usar esse texto, que é um dos textos mais clássicos a respeito disso, que é João no capítulo 1. Olha o que a palavra do Senhor nos diz de forma maravilhosa acerca dos filhos de Deus. João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11, vê assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para o seu próprio povo, aqueles que realmente filhos de Abraão, aqueles que eram descendentes de Abraão, o povo judeu, mas esses não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, portanto, quem é que se torna filho de Deus? Aquele que crê no seu nome. Não é pelo fato de ser descendente de Abraão, fisicamente, que é filho de Deus, mas aqueles que creem no seu nome. Aqueles que o receberam se tornaram, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Agora o que chama a atenção, versículo 13: os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, como Ismael, mas nasceram da vontade de Deus, ou seja, nasceram segundo o poder do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo, que o Evangelho transforma, faz com que pessoas nasçam livres, porque nascem no poder do Espírito Santo e não segundo a vontade da carne, não de acordo com a lei, não de acordo com as regras da lei. Aqueles que querem se justificar pela lei, se justificam pelos seus próprios esforços humanos e jamais serão justificados, porque a justiça é própria. É aquilo que, como diz a palavra do Senhor, que as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. Nós somos como imundo e a nossa justiça como trapo de imundícia. Quando o homem quer se justificar por si mesmo, pelo seu próprio esforço, na verdade, a nossa justiça ela vem de Cristo, pelo poder de Cristo e pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. E aí ele continua: contudo, o que diz a Escritura, versículo 30, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. O que aconteceu na história? Agar foi expulsa.
Ela zombava de Sara, desprezava Sara, e o filho dela zombava e desprezava Isaac. E eles foram expulsos e não herdaram. O Ismael não herdou a descendência, ou não herdou ali o patriarcado, não herdou nada de Abraão. O herdeiro, verdadeiro herdeiro, era o livre, aquele que nasceu segundo a vontade de Deus, segundo a promessa, que era Isaac. Portanto, Ismael foi expulso junto com a mãe. É claro que Deus cuidou, Agar orou, ela chorou, ela clamou, Deus cuidou, Deus realmente deu um novo direcionamento para Ismael, protegeu a vida de Ismael, Deus realmente tinha misericórdia e cuidava dela. Mas o que é mais importante é que aquele filho que era um filho segundo a vontade humana não herdou, o que herdou foi o filho da promessa. Sempre será aqueles que creem na promessa, sempre aqueles que creem na promessa do Evangelho é que vão herdar. Aqueles que são da carne, aqueles que querem se justificar pela carne, aqueles que vivem de acordo com as regras da lei, não herdarão. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não se pode misturar, não se pode ficar preso às regras humanas. Quando você se pega às regras humanas, quando você se apega aos rituais, você está de fato fazendo uma mescla e você não pode mesclar, você tem que ser livre. Por isso o capítulo 5 vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele nos chamou para ser livres, nós não podemos nos apegar às regras humanas. Sabe, o Evangelho ele nos liberta primeiramente de nós mesmos, da nossa própria pecaminosidade. Ele nos livra dos vícios, do pecado que nos assedia, do pecado que nos domina. Ele nos livra inclusive da lei. Então, portanto, nós somos livres, nós não podemos ficar apegados àqueles que nos perseguem, aqueles legalistas que querem que a gente faça aquilo que lhes agrada, aquilo que está dentro do seu ponto de vista e não aquilo que realmente é a vontade de Deus. Os verdadeiros cristãos vivem para agradar a Deus e não para agradar a homens. Paulo está chamando a atenção para que eles agradassem a Deus e não agradassem os judaizantes. Da mesma forma, nós não podemos agradar aqueles que são presos a regras humanas, porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos dirige. Por isso ele diz, e assim concluindo, 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós somos descendentes não da vontade da carne. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos filhos de Deus por causa de Cristo, por causa do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, nós não podemos deixar-nos escravizar. E essa é exatamente a comparação então que Paulo conclui então toda a sua defesa do Evangelho. Ele, como nós vimos aí, ele conclui, ele defende o seu Evangelho, defende a sua pregação por meio da sua própria experiência, o Evangelho que ele recebeu, pelo apoio também dos outros apóstolos que estavam ao seu lado, que realmente concordaram com ele, também baseado nas próprias escrituras, naquilo que realmente aliás, também na experiência dos próprios Gálatas que foram alcançados por esse Evangelho, que foram transformados pelo Espírito. Portanto, eles não deveriam se apegar ao passado, já que eles foram salvos e libertados pelo poder do Espírito Santo e não pela carne, e também pela experiência do próprio Abraão, ou seja, pela própria Escritura, que a promessa, o Evangelho se baseia na promessa e não na lei que veio mais de 400 anos depois, que a lei, na verdade, serviu apenas como um tutor ou como um pedagogo, Lembra que eu expliquei sobre o pedagogo que levava a pessoa para ser ensinado, mas que agora nós temos uma nova filiação em Cristo, e essa filiação em Cristo que tornou transitórios os ritos judaicos, e que esses ritos judaicos não têm valor algum. Nós precisamos viver na dependência total do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, pela fé. É na dependência da graça, é na dependência do poder do Espírito Santo que nós vamos viver a verdade. Conhecendo sim aquilo que Deus realmente aprova, aquilo realmente que agrada a Deus, mas não vivendo segundo os nossos próprios esforços,
mas segundo o poder do Espírito Santo. O verdadeiro cristão é aquele que depende do poder do Espírito Santo. Ele conhece a Deus e se aproxima de Deus cada vez mais por meio da leitura da palavra e da oração. E cada vez mais que ele se aproxima de Deus, cada vez mais que ele é cheio do Espírito Santo, ele é aquele que agrada a Deus, porque ele é um homem dependente do Espírito Santo na vida dele. E se sois guiados pelo Espírito, Paulo vai dizer aqui, e aí é interessante isso que agora nós vamos entrar na semana que vem na parte prática, ele vai deixar isso mais prático para nós vamos entender de forma mais clara o que significa isso, né? Ele vai dizer isso de forma mais clara, o que significa isso. Quem vive pelo Espírito não satisfaz a vontade da carne. Quem vive pelo Espírito não vive na concupiscência, porque vive no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor e mantenha-se firme. Nós não dependemos dos nossos esforços, nem dependemos também das nossas reuniões presenciais, nós dependemos do poder do Espírito Santo. Nós vamos vencer este momento que nós estamos passando pelo poder e pela graça do Senhor Jesus Cristo, não por nosso próprio esforço, mas o Senhor nos dará graça para nós estarmos firmes, baseando a nossa fé na palavra do Senhor, na verdade do Evangelho, não nos pensamentos humanos, não nas ideias humanas, nas ideologias humanas e nem mesmo nas interpretações humanas, mas naquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por este momento, muito obrigado pelo privilégio que tivemos de ler e conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, que é verdadeiro, que habita em nós, que habita em cada cristão que realmente foi selado por esse Espírito, como Paulo escreveu ali aos Efésios no capítulo 1, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Que esse Espírito Santo nos guie na verdade e que o Espírito Santo, Senhor, também faça com que a gente compreenda cada vez mais o Teu Evangelho e nós possamos cada vez mais ser livres para Te adorar e livres para Te servir, em nome de Jesus.